gente, aqui tá falando Rafael. Eu tô aqui com esse vídeo para falar de um tema bíblico e o texto base vai ser o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, que diz o seguinte: "E tudo o que perdis na oração, crendo, o recebereis." Bom, o tema dessa palavra é: quando buscar a Deus, tenha um objetivo. Não busque a Deus apenas por buscar. Vai ajoelhar, vai orar, vai buscar, sim, ótimo, perfeito. Mas tenha propósito, tenha objetivo. Não faça uma oração apenas por fazer, mas procure estabelecer uma meta, ter um alvo maior, ter algum tipo de objetivo. Quando você orar, se for para interceder por alguém, se for buscar por algo, tenha objetivo, tenha propósito, estabeleça a meta na sua oração, entendeu? Quando ajoelhar para orar, não ajoelhe vazio de propósito, mas que o seu coração esteja com um propósito definido diante de Deus. Porque quando você busca Deus com um propósito, Ele trabalha em cima daquilo que você está buscando, que você está pedindo, independente de qualquer área, se é em prol da sua vida espiritual, material, familiar, profissional. Estabeleça uma meta na sua oração para que Deus ele trabalhe em cima daquilo. Porque se faz uma oração, mas sem propósito, sem em prol de alguma coisa, às vezes perde o sentido. Entendeu? Estabeleça dias para o seu propósito de oração, 7 dias, 8 dias, 21 dias. Terminando o seu propósito, reinicie, mas sempre busque a Deus com um propósito. Mas por que fazer isso? Tudo que Deus faz tem propósito. Tudo aquilo que Deus faz na vida de alguém tem propósito. Se Ele tem um projeto na sua vida, de qualquer pessoa, Ele tem um propósito estabelecido, Ele tem um projeto na vida daquela pessoa. Ele não faz nada apenas por fazer, por passar tempo. Não, Ele vai sempre ter um propósito na vida da pessoa, Ele sempre vai ter algo a estabelecer na vida da pessoa. Ele não vai fazer nada ali por acaso, não. A gente tem um exemplo do próprio Jesus. Jesus veio aqui nessa terra com um propósito. Deus estabeleceu um propósito para ele. Deus definiu algo para ele. Ele veio, passou tudo que passou, o sofrimento, dor, o seu martírio, tudo aquilo ali foi um propósito de Deus. Você vê que no momento Jesus estava orando, naquela oração de Getsemane, ele faz o quê? Se possível, ele pede a Deus, se possível, passa de mim aquele cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas ele sabia que o quê? Que ele veio sujeito à vontade de Deus, tudo que ele ia passar era propósito de Deus. Ou seja, foi todo um sofrimento, foi todo um martírio em prol da humanidade, da salvação da humanidade. O texto em Isaías lá diz que, Isaías 53, versículo 11, diz que ele veria o trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Ou seja, todo o propósito que Deus tem, não importa o que a pessoa passe, se é uma coisa, se é um momento de dor, de sofrimento, aquilo que está passando, que Deus está permitindo, tem propósito. E todo propósito ele tem um resultado. Ou seja, Jesus passou pelo seu sofrimento, ele iria ver o resultado e iria ficar satisfeito. Ou seja, uma igreja, pessoas se convertendo, aceitando Jesus, inúmeras almas. A própria Bíblia tem várias referências dos apóstolos pregando, almas se rendendo. Então, aquilo ali foi o resultado do que ele passou, do que ele sofreu. Ele foi vendo aquele resultado ali e ficou satisfeito, ou seja, valeu a pena passar por aquilo porque rendeu aquilo. Ou seja, tudo que ele passou foi o propósito de Deus, não foi por acaso, não foi apenas por passar. Não, tinha propósito, tinha um alvo maior. O alvo maior era o quê? Era a salvação das pessoas. Ou seja, era isso. Esse era o alvo maior daquele que Jesus estava passando. E a gente vê um outro caso. Nesse caso de Jesus, ele sabia do propósito de Deus. Ele estava consciente disso. Então, a gente entra num outro exemplo aqui, que é do próprio general Naamã. Todos conhecem essa história dele, que ele foi até o profeta para obter uma cura. Ele foi até lá, esperava que o profeta iria recebê-lo, mas não. Mandou um servo dizer a ele para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão.
Porém, o que ele esperou, o que ele imaginou que fosse acontecer, não aconteceu. Foi totalmente ao contrário. Ou seja, aquela situação toda ali, tudo que ele teve que se sujeitar, aquilo ali, houve um propósito de Deus. Aquilo ali houve um propósito e esse propósito houve resultados. E a gente vê que ele foi até o profeta, voltou depois. No meio do caminho ele saiu indignado, ele saiu chateado, ele saiu irritado, ele esperava algo, mas não aconteceu. Acredito eu que ele poderia até vir a desistir, porque quando foi falado para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, começou a murmurar, lógico. Porém, um dos seus servos chegou até ele e convenceu ele. Ou seja, se o profeta tivesse pedido para fazer algo mais difícil, ou seja, fazer algo mais sacrificante, algo mais absurdo, o senhor não iria fazer? Ou seja, é apenas te lavar 7 vezes e será curado. Eu acredito que o servo dele, o servo general, fez ele mudar de ideia, fez ele parar para refletir um pouco, entendeu? E foi convencido a mergulhar 7 vezes. Ou seja, aos olhos do general Naaman, aquilo ali era algo sem sentido. Porque ele mesmo fala ali, pô, em Damasco tem rios melhores do que o Rio Jordão, não poderei ir para lá e mergulhar. Ou seja, ele foi submetido a algo que aos olhos dele não tinha nenhum sentido, não fazia nenhuma lógica. Poderia muito bem ir para a terra dele, mergulhar lá 7 vezes no rio e ser curado e tá tudo certo. Mas não, foi mandado no Rio Jordão. Ou seja, aos olhos dele aquilo não tinha sentido. Mas o fato dele estar se submetendo àquilo, havia um propósito de Deus. Deus ia fazer algo ali, ia haver resultados. Entendeu? À toa, quando ele mergulhou 7 vezes, ele foi o que? Ele ficou curado. Então aí, você vê que houve uma mudança, ele recebeu a cura, e no momento que ele vai e se dirige ao profeta Eliseu, ele muda totalmente, ele vai totalmente diferente. Houve resultado, houve resultado. Aquele era o propósito de Deus. O propósito de Deus era a conversão dele e a transformação dele. Esse era o propósito de Deus. Ali houve dois resultados. Ali houve dois resultados. Ou seja, houve a mudança interior dele e houve uma mudança exterior. Ou seja, a mudança interior dele refletiu na sua exterior, além da sua cura. Ou seja, quando ele vai ao profeta Eliseu, ele já vai o que? Na condição de servo. Ele mergulha 7 vezes, quando ele se levanta, o que aconteceu naquele exato momento? Naquele momento, o general Naaman, ele se despiu do velho homem e o que? Ele se vestiu do novo homem. Ou seja, ele se colocou na condição de servo. Dessa vez ele foi até o profeta Eliseu na posição de servo, na condição de servo. Ele não foi até o profeta Eliseu agora na condição de general, porque ele era um grande homem de respeito e grande patente, ele comandava um exército, então poderia ser uma pessoa cheia de capricho, cheia de vontade, ou seja, as coisas deveriam acontecer conforme ele queria, mas não era assim. Diante de Deus a pessoa ela tem que ser submissa, ela tem que ser humilde, ela tem que ser servo, ela não pode querer ir diante de Deus na condição de superior, de alguém que as suas vontades têm que ser feitas, não, a pessoa tem que ir na condição de servo e se sujeitar àquilo que Deus estabeleceu, ordenar para ela fazer, como foi o exemplo do general Naaman. Então ele foi até o profeta na condição de servo, e você vê que o próprio versículo tem o versículo 15, que diz, então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando, pôs-se diante dele e disse, este agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Olha o que ele falou. Peço que aceite uma bênção do teu servo. Ou seja, ele se colocou na condição de servo. Dessa vez ele foi recebido pelo profeta. Ou seja, ele foi reconhecendo a autoridade, foi reconhecendo que o profeta era um homem de Deus, era um homem digno de respeito. Então ele fez o quê? Se pôs na condição de servo, humilde, não mais na condição de um general, achando que as suas vontades, seus caprichos deveriam ser feitos. E o outro versículo também, para confirmar, 17, ele disse, Naaman, se não queres, deixe este teu servo uma carga de terra que baixe para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Não oferecerá este teu servo.
seja, houve mudança. Ele se despiu do velho homem, de superior, de alguém de alto, e se colocou diante de Deus como uma pessoa humilde. Ali aconteceu o que? Ele teve a sua cura, a conversão, ou seja, reconheceu que não havia outro Deus a não ser o Deus de Israel, que ele não iria servir mais a outro Deus, senão ao Deus de Israel. Ou seja, ele deve ter tentado inúmeras curas lá na sua terra, na sua nação, e nada. Somente ali em Israel que ele foi obter a cura. Então ele saiu ali convertido ao Deus de Israel. Ou seja, houve a salvação, houve propósito de Deus naquela situação. Transformou, houve mudança. Então a gente vê um próximo ponto aqui. Existem dois resultados, o interno e o externo. Existem dois resultados. Ou seja, quando se fala o propósito, quando você se propõe a buscar com um objetivo, com uma meta, há dois resultados, ao interno como ao externo. Se porventura não ocorreu o resultado externo, obviamente que o interno está acontecendo, o resultado interno está acontecendo. Ou seja, através dessa busca, dessa oração com um propósito, Deus ele vai mudando um ser interior da pessoa. Ou seja, à medida que a pessoa busca, Deus trabalha no interior dela, Deus transforma, muda o interior dela. Ou seja, o interior dela, a parte interna, o que Deus faz? Deus pega esse ser interior dela e faz ela se voltar para o mundo de Deus. A pessoa, as prioridades começam a mudar. Ou seja, às vezes o amor da pessoa às vezes era voltada para o mundo, o amor dela agora se volta para Deus, para o reino de Deus. Então essa mudança, essa busca e esse trabalho interior da parte de Deus faz a pessoa se voltar para Ele, para o mundo de Deus, para as coisas de Deus. Por mais que não veja às vezes o resultado externo, mas obviamente o interno está acontecendo. Obviamente aqui dentro está acontecendo algo. Ou seja, só há mudança, só existe mudança interior à medida que a pessoa busca, à medida que a pessoa se propõe a buscar. Aí Deus ele consegue ter acesso. Deus, no momento que a pessoa não busca, que ela se fecha, Deus não tem mais acesso ao interior dela. Ou seja, ela está fechada. Deus ele de forma alguma vai invadir o ser interior da pessoa, porque ele é educado, ele vai pedir para entrar. Deus de forma alguma ele não invade o interior de ninguém. Então, desde o momento que a pessoa ela se propõe a buscar, Deus tem acesso. Deus muda o coração, transforma o interior. É isso, é esse propósito da oração e essa mudança interna. Esse é o resultado dentro da pessoa, quando ela se propõe a buscar. A pessoa geralmente, quando não busca, quando ela desiste da busca, o que pode acontecer? Deus não força ninguém a buscá-lo. Deus não briga, Deus não pega pelo braço e põe para buscar. Deus não faz isso de forma alguma. Se a gente não buscar, a situação nos força a buscar a Deus. Deus não força ninguém, mas a situação ela nos força a buscar a Deus. Ou seja, às vezes a pessoa ela se encontra numa situação tão ruim, tão difícil, tão desesperadora, o fardo é tão pesado, que ela vê que a única solução para se livrar daquilo é buscar a Deus. Então essa é a única saída que ela encontra. Ou seja, a situação forçou ela a buscar Deus. Então quando ela busca, o que acontece? O resultado? Deus ele remove todo aquele fardo pesado, aquela angústia dentro do interior daquela pessoa e concede paz. Ou seja, a misericórdia de Deus naquele momento, na vida da pessoa, entra em ação. E ele vai lá e dá a paz, concede a paz à pessoa. Exemplos, a gente pode ver o caso até de Jonas. Ou seja, ele pegou um caminho oposto, uma rota totalmente oposta daquilo que Deus tinha ordenado a ele. O que aconteceu? Foi engolido pelo peixe. Quando ele estava lá no ventre do peixe, ele se viu num lugar de inferno. Ele considerava aquele lugar um inferno. Ou seja, naquela situação, ele lembrou de Deus e fez o que? Ele clamou a Deus. Ou seja, a situação forçou a ele buscar a Deus, clamar, porque ele viu que o único que poderia livrar ele daquela situação era Deus. Naquele momento ele lembrou de Deus, porque era o único que poderia livrar ele daquela situação. Um outro exemplo aqui é o povo Israel, no livro de Juízes, até na história de Gideão. Ali o povo voltava e se desviava. Quando ele se desviava, ficava. A situação apertava tanto para eles, ficava às vezes em extrema miséria,
empobrecia, o que eles faziam? Clamavam a Deus. Aí Deus, pela sua infinita misericórdia, vinha e livrava eles daquele jogo dos inimigos de outras nações. Ou seja, a situação forçou eles a buscar. Ou seja, enquanto estava tudo bem, em vez de continuar servindo a Deus, não, se desviava, se voltava para outros deuses pagãos, para deuses de outras nações. Então, permitia toda aquela situação ficar totalmente contrária e eles se voltavam para Deus. Então, a situação força a pessoa a buscar. Quando ela não busca, às vezes, de forma voluntária ou desiste de buscar a Deus. Então, para poder finalizar com um pequeno pensamento, como eu falei, de buscar a Deus com um propósito, então está aqui, ó, você precisa ter um propósito quando for em direção a Deus. Porque Deus, quando vai em sua direção, ele tem um propósito. Vai em direção a Deus com um propósito, porque quando ele for em sua direção, ele terá um propósito. Bom, essa é a palavra que eu gostaria de poder compartilhar. Que essa palavra possa te abençoar em nome de Jesus. Então, fiquem com Deus e um grande abraço. Falou!